vocês. Vou seguir a minha estratégia de falando alto e cumprimentando as pessoas que já chegaram no horário e também estão já conectadas conosco online. A gente vai finalmente fazer a palestra sobre a reforma da Previdência. Então, a gente pode já entender que a reforma da Previdência vai sair. Pelo menos a palestra aqui a gente vai fazer acontecer. Eu acho que isso é importante. E lembrando a todos que isso está dentro daquele contexto que nós trouxemos de bem-estar financeiro, naquela semana que a gente fez várias palestras e ações para conversar com vocês, para trazer informações para vocês naqueles pilares de conscientizar, poupar e investir. Então, nós trouxemos algumas informações do conteúdo mais de educação e ferramentas tanto para poupar quanto para investir. Ferramentas que a gente tem mais familiaridade, assuntos que nós conhecemos um pouco melhor, e a gente quis trazer para vocês, para que vocês tenham chance de conhecer outros assuntos, outras alternativas, porque definitivamente no cenário atual, com deixar nosso dinheiro na poupança, ele não vai ser a melhor alternativa para vocês. E mesmo aquele conceito, dependendo para a idade de cada um e o momento de cada um, aquele conceito de CDI, que a gente sempre aprendeu como ativo livre de risco, de fato ele funciona para cálculos, mas quando você olha para o futuro, talvez esse seja um ativo que, de fato, te coloque em mais risco. Qual o risco? O risco de você não formar uma poupança interessante para a sua aposentadoria. Esse é o conceito que a gente quis trazer para vocês. Em hipótese alguma, a gente quer indicar qual é o investimento melhor para vocês. Eu acho que a gente quer tentar trazer informações para vocês sobre isso. E para a gente não, já estamos adiantados aqui no horário, para a gente dar início, então, à sessão desse tema que é tão relevante para a gente, eu convidei o Bruno Horowitz, da Icatu, e a Ana Flávia, que economista-chefe da Icatu Vanguard. A Icatu, vocês devem conhecer, primeiro é um parceiro nosso, a gente conhece e confia na Icatu. E a Icatu, para quem não sabe, tem uma plataforma que oferece grandes planos de previdência abertos através de gestores que são de grande performance. Tem os tradicionais, os produtos feitos pela própria Icatu, e tem os produtos de PGBL que tem um pouco mais de risco, dependendo da estratégia que vocês querem investir. Acho que é importante ter o horizonte, mas aí, não sei se tiver uma oportunidade ao final, vocês podem até explorar um pouquinho. Eu queria agradecer mais uma vez, então, o Bruno por estar aqui, e a Ana Flávia. Bruno, você quer dar uma palavrinha? Ok. Então, ao final, se tiver um espaço e tiverem perguntas, a gente pode entrar e falar um pouco desses produtos. Quero convidar e agradecer, por favor, vocês dois que vieram do Rio, não conseguiram chegar por questões de fechamento do aeroporto de Congonhas. Por favor, Ana Flávia, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Obrigada a quem está aqui, quem está assistindo a gente remotamente. Mais perto. Primeiro, desculpa pela ausência na última palestra, mas realmente a gente não tinha como chegar aqui, o aeroporto fechou e, enfim, a gente foi realocado em voos muito mais tarde, então não ia dar tempo mesmo. Eu acho que o principal objetivo, né, o objetivo dessa apresentação é falar um pouco, o título, né, já é bastante sugestivo, né, então a previdência social no Brasil ela é totalmente insustentável, mas não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico que já tem sido feito ao longo, principalmente da última década. Vários países, eu diria que
grande parte dos países do mundo estão passando por algum tipo de reforma dos seus sistemas previdenciários. A Europa, eu acho que é o maior símbolo disso. Desde a crise, né, 2008, 2009, e aí quando entrou, né, a crise europeia lá em 2010, 2012, os países da periferia já começaram a fazer reformas nos seus sistemas previdenciários porque estavam entrando mais ou menos no mesmo tipo de problema. E os países que são mais velhos do que a gente, como por exemplo, acho que a Alemanha talvez seja o maior símbolo disso, também estão fazendo reformas nos seus sistemas previdenciários. Agora, é interessante porque não só esses países que a gente enxerga, né, como países de população com idade mais avançada, né, que são os países mais desenvolvidos, estão fazendo esse tipo de reforma, mas aqui na América Latina, vários países também estão fazendo reforma. O Chile, eu acho que é o exemplo mais claro, fez a reforma lá na década de 80, inclusive instituiu um sistema de capitalização, que hoje em dia a gente está discutindo aqui. Foi um sistema de capitalização que não teve muito sucesso, o que só reforça, né, todas as dificuldades da gente fazer um sistema desse tipo. Mas outros países também já impuseram regras, que são regras que a gente está discutindo impor agora. Então, por exemplo, só na América Latina, a Argentina tem idade mínima, Chile tem idade mínima, Peru tem idade mínima, até a Venezuela tem idade mínima. Então, isso mostra, né, como que não enfim, isso não essa necessidade de reforma do sistema previdenciário não é isolada, uma necessidade do Brasil, isso é uma necessidade do mundo todo, por causa exatamente desses fatores demográficos, que são fatores comuns ao mundo todo, né, não só a gente. Então, só que qual é o problema do Brasil, né? Por que a necessidade de reformar a Previdência é uma coisa que vem desde lá de trás, a gente já passou, inclusive, por algumas reformas da Previdência, né, há uns um pouco mais de 10 anos atrás, mas por que ficou tão urgente agora? Porque a população está envelhecendo, e a população está envelhecendo muito rápido. Então, só para ter uma ideia, uma base de comparação, né, a Alemanha, que é um país que a gente enxerga como um país de idade mais avançada, a população do Brasil está envelhecendo num ritmo 4 vezes mais rápido do que a Alemanha. 4 vezes mais rápido. Então, isso mostra como assim, esse problema, que é um problema grande, ele está ficando muito grave, muito rápido. Então, hoje, entre os principais países do mundo, só tem um país que envelhece mais rápido do que o Brasil, a China. Exatamente porque a China impôs uma política de filho único lá atrás. Inclusive, eles estão revertendo essa política agora. Então, eles fizeram um controle de natalidade muito, muito grande, que agora está dando implicações que eles estão vendo, né, lá na frente sobre o sistema previdenciário do país que eles não querem que aconteça. Então, eu acho assim, a gravidade do assunto é pelo tamanho e pela rapidez, né, com o que está acontecendo. Então, para começar, eu vou passar por 4 gráficos que são que a gente chama, né, de pirâmide demográfica. O da esquerda, eu nem comecei muito lá de trás, assim, porque a gente nem precisa mostrar a pirâmide demográfica do Brasil de 1980 e de hoje para mostrar o ponto. O processo é tão rápido que, se a gente começar no ano 2000, a gente já consegue ver muito claramente. Então, esse gráfico da esquerda mostra a pirâmide demográfica do Brasil no ano 2000, né, estimada pelo IBGE. Então, a gente vê o eixo, né, o eixo X aqui, ele mostra a quantidade, né, de homens e de mulheres, e na vertical a gente vê as idades. Então, no ano 2000, é muito clara a concentração de pessoas em idade jovem, né? Ou seja, é uma população muito jovem. Isso aqui é uma pirâmide demográfica clássica de um país em desenvolvimento, né? De um país muito jovem. Então, você vê que no topo da pirâmide demográfica tem pouquíssima gente e na base muito cheia, né? Então, assim, ela realmente, um formato, né, de pirâmide, vai afinando para cima. 15 anos depois, né, mais ou menos onde a gente está hoje, tem uma população em idade, né, aqui
ativa muito grande, né? Então, você vê que a parcela de jovens já é um pouco menor, tem um contingente maior de pessoas nessa idade aqui, entre 20 e 35 anos. Isso no ano de 2015. Quando a gente passa para 2045 e para 2060, as projeções, que a gente começa a ter uma noção da gravidade do problema. Porque a gente já tem, em 2045, um contingente de pessoas aqui entre 40 e 60 anos, e em 2060, um contingente aqui entre 40 e 75 anos. Então, essas pessoas, né, que estão aqui acima dos 65 anos e abaixo dos 14 anos, elas estão sendo, né, financiadas, elas são economicamente dependentes daquelas pessoas que estão em idade para trabalhar aqui no meio da pirâmide. Só que esse meio da pirâmide, ele está ficando cada vez menor quando a gente compara com a base da pirâmide e com o topo da pirâmide. Então, tem cada vez menos pessoas financiando, né, esse sistema, que é o sistema de repartição, que é o sistema que a gente tem no Brasil hoje. Então, assim, uma das características mais marcantes, né, nesse desenvolvimento demográfico do Brasil, em comparação a outros países, principalmente, é a rapidez com que esse processo está acontecendo. Se a gente analisar outros países, a gente vê exatamente o mesmo fenômeno, mas num ritmo muito mais lento do que está acontecendo no Brasil. Então, o que está acontecendo, né? A gente tem um aumento da proporção de idosos e um aumento rápido da proporção de idosos e uma redução da proporção de jovens, né? Todas essas características são características do mesmo fenômeno demográfico. Então, por exemplo, no início da década de 80, o percentual total da população de idosos, né, era 4%, e em 2060 vai ser 26%. Ou seja, em 2060 a gente vai ter 1/4 da população de idosos. Então, quando a gente pensa, né, em 2060, esse 1/4 de idosos que não é mais economicamente ativo na maioria dos países, como que eles vão se sustentar? E essa é a grande pergunta. Hoje, a gente olha para frente e a gente vê que, em 2060, o país, né, o governo e o sistema de previdência privado, ele não tem dinheiro para sustentar essas pessoas. Então, assim, o sistema previdenciário vai quebrar e as pessoas vão quebrar junto, porque não vai ter como sustentar essas pessoas. Um caso até pior do que isso, por exemplo, o Chile, que começou com essa ideia de um sistema de capitalização na década de 80, né, e hoje as pessoas estão se aposentando, mais ou menos está passando pelo mesmo problema. Então, assim, isso não é uma característica só dos regimes de repartição, isso está acontecendo também com os regimes de capitalização, porque não só as pessoas estão envelhecendo muito rápido, mas aquela poupança, né, que lá atrás eles acharam que ia ser suficiente para custear todas as despesas no envelhecimento, não estão sendo suficientes, por uma série de motivos. Um deles é que, hoje em dia, por exemplo, as taxas de juros são muito mais baixas do que eram antigamente. Então, você tem uma necessidade de poupança maior, porque assim, a gente tem que trabalhar com a ideia de que as taxas de juros no mundo vão ser cada vez mais baixas. A gente está caminhando para um cenário de juros cada vez mais baixos, né? Então, os rendimentos vão ser cada vez menores, né? Em termos reais, né? Que eu estou dizendo. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem uma taxa de juros real, sei lá, 3%, 2,5%, mas pode ser que daqui a 20 anos, nossa taxa de juros real seja zero, né? Então, todo o trabalho de poupança tem que ser feito, né, pensando nesse cenário. As economias desenvolvidas já estão lá, já estão com taxas de juros zero negativas, né, taxas de juros reais negativas, mas, enfim, a gente está caminhando a passos largos para esse cenário de juros mais baixos também. Então,
As políticas públicas, né, que o governo está desenhando hoje, enfim, né, que ele está desenhando pensando nos próximos 20, 40 anos, vão precisar levar em conta esses 3 fenômenos, que são fenômenos interligados. Existe uma redução de natalidade, isso é uma tendência que já vem de muito tempo, a redução da parcela de jovens por causa da redução de natalidade e o aumento de concentração de pessoas, né, na terceira idade, na idade adulta. Então, vai ter cada vez menos pessoas financiando um sistema de repartição. Então, qual é a solução para isso? Aumentar a quantidade de pessoas financiando esse sistema de repartição. Como que a gente aumenta a quantidade de pessoas financiando esse sistema de repartição? Primeira resposta, aumentando a idade mínima de aposentadoria. Então, hoje, a gente tem no Brasil, por causa das regras, né, de aposentadoria por tempo de contribuição e pelo fato, né, de um contingente grande da população começar a trabalhar muito jovem, né, tem muitas pessoas que começam a trabalhar com carteira assinada com menos de 20 anos, tem um contingente muito grande que se aposenta na faixa de 55 anos. Então, quando assim, a gente, né, quando a gente olha, né, o que está acontecendo com as idades, né, com as expectativas de sobrevida, principalmente, né, de vida e sobrevida, as pessoas estão se aposentando com 50 e poucos anos e estão vivendo até 70 e alto. Então, é um tempo muito grande que a população, né, que está entrando nessa idade de aposentadoria está sendo custeada por esse sistema que está ficando cada vez menor em termos de contribuintes. Então, assim, a gente hoje, né, 2018, 2019, a gente está exatamente, né, no ponto de inflexão do que a gente entende, né, como bônus demográfico, né? O que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é aquela fase, né, onde o país está tendo cada vez mais pessoas na idade jovem em relação às pessoas na idade idosa, né? Então, acho que a taxa de dependência é a principal medida disso. O que é a taxa de dependência? É o percentual da população que depende economicamente, né, dos demais, ou seja, os jovens abaixo de 14 e os idosos acima de 65. Então, a gente está exatamente nesse pontinho aqui de inflexão. Ou seja, a taxa de dependência veio caindo ao longo dos anos, né? Então, cada vez menos pessoas dependentes economicamente, porque tinha muitas pessoas em idade ativa, né, que poderiam trabalhar. E a partir de 2018, 2019, segundo o IBGE, essa taxa de dependência ela vai aumentar. E ela vai aumentar rápido. Aqui é bem notável como que essa inclinação aqui aumenta lá na frente. Então, a gente tem um ritmo rápido e lá em 2040 esse ritmo fica muito rápido. Em 2060, a gente vai ter quase 70% da população dependente. Ou seja, 70% da população vai precisar ser custeada por esses 30% que vão estar trabalhando. Então, assim, é muito claro que isso é totalmente insustentável. E outro argumento, que é um argumento assim, muito contra, né, essa questão da idade mínima, essa questão da expectativa de vida. Isso, inclusive, já foi usado, né, pelo nosso presidente. Qual é assim, a grande crítica que a gente tem hoje, por exemplo, né, a esses critérios de idade mínima? O Brasil é um país, né, que tem muitas desigualdades de expectativa de vida, né? Por exemplo, se a gente olhar a expectativa de vida em Santa Catarina, né, que é a maior, e a expectativa de vida no Maranhão, que é a menor, você tem uma diferença aí de mais ou menos uns 15 anos. Então, a expectativa de vida no Maranhão é de 67 anos. 15 não, menos um pouco. E a expectativa de vida em Santa Catarina é quase 80 anos.
Então, qual é o argumento, né, o argumento mais, né, clichê dessa história toda de idade mínima? Como é que a pessoa vai se aposentar com 65 anos se a expectativa de vida é 67? Então, o cara vai morrer trabalhando. Mas não, isso não é verdade. Porque o que importa para o sistema previdenciário é a expectativa de sobrevida. Ou seja, dado que a pessoa chegou aos 65 anos, qual é a expectativa dela, qual é a expectativa de vida dessa pessoa que chegou aos 65 anos. Então, qual é a principal diferença? A gente está tirando dessa expectativa a mortalidade infantil, que é o principal nessas regiões mais pobres, né, principalmente Norte e Nordeste, onde você tem uma expectativa ainda de uma mortalidade infantil muito alta. Então, olhando nessa diferença, por exemplo, expectativa de vida ao nascer, expectativa de sobrevida, hoje, a expectativa de vida ao nascer, você vê, por exemplo, em 2017, era 72 anos, mas a expectativa de sobrevida aos 65 anos é de 17 anos. Então, aquela pessoa que vai entrar no sistema previdenciário, ela não vai morrer, na média, com 72 anos. Então, ela não vai, na média, utilizar os recursos do sistema previdenciário por apenas 7 anos. Ela vai usar por 17 anos. Então, e isso, assim, entre mulheres, inclusive, a expectativa é maior, né, tanto de vida quanto sobrevida, mas a tendência é muito clara, e essa tendência tem aumentado ao longo dos anos. Então, hoje, a gente tem um problema que vai aumentando, não só porque a população está envelhecendo, mas porque a expectativa de vida e de sobrevida estão aumentando. Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais mesmo. E esse, inclusive, foi um dos motivos que está fazendo o sistema do Chile ter problemas. Assim, eles subestimaram muito essa tendência de aumento de expectativa de sobrevida lá na década de 80, quando eles desenharam o sistema. Né? Então, isso, né, mais uma evidência de que é preciso, né, reforçar bastante essa rede previdenciária. E entre os estados, as diferenças são, inclusive, muito menores na média do que a gente acredita. Por exemplo, a expectativa de sobrevida aos 65 anos no Sudeste, 17 anos e meio, no Norte é 15,7. Então, a gente tem uma diferença de menos de 2 anos de expectativa de sobrevida entre o Norte e o Sudeste. Ou seja, a gente pode desenhar uma política pública para esses dois extremos, né, de regiões econômicas do Brasil com as mesmas características, porque as diferenças não são tão grandes assim. Então, assim, esse é um mito que de fato, é só um mito mesmo, né? Não é uma verdade. E esse é o maior problema do Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição. As pessoas que se aposentaram no ano de 2018 por tempo de contribuição se aposentaram com 54 anos na média. 54 anos é muito jovem, inclusive, assim, com 54 anos, a maioria das pessoas poderia continuar trabalhando. Então, inclusive, assim, a gente vê aqui que a aposentadorias por invalidez tem mais ou menos a mesma faixa etária das aposentadorias por tempo de contribuição. Então, até as aposentadorias por idade têm uma idade baixa, né, que 61 anos. Então, pelo fato das pessoas poderem se aposentar por tempo de contribuição e começarem a trabalhar com idade muito jovem, essa idade média é muito baixa. Né? Então, o sistema financia essas pessoas por muito tempo. E, então, assim, esse é o principal ponto, né, que precisa ser atacado, que já foi atacado em vários países da América Latina, e, enfim, é o ponto que eu diria assim, que gera mais retorno, né, dessas propostas todas de previdência que o governo está colocando. Essas aposentadorias por eliminar, né, a aposentadoria por tempo de contribuição e aumentar a idade mínima. Então, qual é a consequência disso tudo, né, que eu falei até agora? É uma explosão
rápida dos gastos previdenciários. Então, assim, há alguns anos atrás, a gente tinha as despesas previdenciárias mais ou menos em torno de 7% do PIB, elas ficaram aqui 10 anos mais ou menos estagnadas, e aí, de repente, quando a gente começou a entrar nesse ciclo, né, de envelhecimento, essas despesas estão aumentando rapidamente. Então, assim, não é à toa que o governo está quebrado e vai ficar cada vez mais quebrado, né? Não tem muito de onde o governo financiar esse aumento super rápido que a gente está tendo, né, nessas despesas líquidas de previdência. Então, aqui, né, a gente vê de uma forma bem óbvia, né, o que está acontecendo. E aqui a gente só está vendo a parte do INSS e da Previdência Pública. A gente não está vendo a Previdência Estadual. As previdências estaduais têm uma cara parecida ou até um pouco pior do que isso, dependendo do estado que a gente está, no Rio de Janeiro, principalmente. Então, assim, somando, né, a Previdência Estadual, junto com a Previdência com o INSS, a gente tem, enfim, né, uma trajetória até, enfim, né, pior do que isso que a gente está vendo aqui. E tem outro ponto que agrava, né, ainda mais o problema, que é a questão do reajuste das aposentadorias, né? Como que as aposentadorias hoje no Brasil são reajustadas? Todos os benefícios são reajustados pelo salário mínimo. E o salário mínimo, ele cresce mais do que a inflação, né? E cresceu muito mais do que a inflação nos últimos anos. Então, essa linha aqui, né, é o INPC, né, o índice de inflação. E essa linha que está aqui em cima são, por exemplo, as aposentadorias por idade, o salário mínimo, o benefício de prestação continuada, ou seja, o benefício de prestação continuada, por exemplo, que essa linha aqui em cima, ele cresceu nos últimos 20 anos basicamente o dobro do que a inflação. Então, é mais um ponto, né? Mais um ponto que precisa ser modificado. Esses benefícios, eles não podem crescer a taxas superiores à inflação, porque eles vão cada vez crescer mais do que o PIB, né? Enfim, e vai corroer essa capacidade do governo. E isso tem implicações das mais variadas, porque como as despesas previdenciárias são gastos obrigatórios do governo, e o governo, enfim, tem o teto de gastos, quanto mais as despesas obrigatórias crescem, mais o governo vai ter que cortar de outras coisas, de investimentos, como tem feito. Então, assim, essas despesas de previdência, elas estão corroendo completamente a capacidade do governo, tanto federal quanto estadual, de investir, de fazer qualquer tipo de gasto discricionário. No Rio de Janeiro, assim, literalmente, as coisas estão caindo, né? Assim, a gente vê assim, Niemeyer caindo, túnel caindo. Por que isso está acontecendo? Porque o governo não tem mais capacidade de investir. E assim, isso assim, só vai piorar ao longo do tempo. Não, mas o governo ele tem um limite de gastos, né? Então, como esse limite de gastos vai sendo corroído, ele precisa cortar de outras coisas, porque ele tem um limite. Então, ele tem um limite por lei. O que ele precisa fazer é aumentar a receita, para que essa despesa crescente não seja um problema para ele. Exato. Não necessariamente impostos, aumentar a base de contribuição, que é o que ele quer fazer. Na verdade, assim, aumentar via impostos é a pior forma dele fazer isso. E isso é bastante assim, discutido. Eu diria assim, impopular com certeza, mas na semana retrasada tem anualmente o seminário de metas do Banco Central do Brasil. Teve uma apresentação lá muito interessante sobre ajustes fiscais, né, no mundo todo, apresentado por um italiano, inclusive, né? E ele mostrou que ajustes que são feitos com base em aumentos de impostos
são ruins, pioram a dívida e pioram o déficit. Porque quando você aumenta impostos, principalmente numa economia agora como o Brasil está, você afunda a economia e aí você piora a atividade de uma forma que você não aumenta a arrecadação. Então, assim, de fato, para resolver esse problema, assim, aumentar imposto é a pior solução. A solução é fazer o que o governo está tentando fazer, que é aumentar o lado da arrecadação previdenciária e diminuir a despesa previdenciária, né? No final, o que ele tem que fazer é exatamente diminuir parar, né, essa linha aqui, né, de parar que essa linha continue crescendo com esse ritmo, né, que ela está crescendo aqui. E assim, por que isso... eu diria assim, a gente no Brasil tem dois problemas, né? A gente tem um problema de fluxo e um problema de estoque. Vários países da Europa que fizeram ajustes na Previdência são países que só têm problemas de fluxo, ou que são um aumento rápido das despesas líquidas com Previdência. Só que o Brasil ele tem um outro problema, que é um problema de estoque. A gente tem uma dívida muito alta. Isso não só é importante porque quando a gente olha, né, os juros nominais, enfim, as despesas com juros do governo são super altas, mas isso é importante também para a gente ter investimento, né? Qual é a aposta toda que esse governo está fazendo agora com a reforma da Previdência? A gente vai aprovar uma reforma da Previdência que seja robusta e os investimentos vão aumentar, primeiro, estrangeiros, né? Porque eu acho que até os domésticos, né, terem esse aumento de confiança para investir, isso vai demorar um pouco mais. Mas o que o estrangeiro olha quando ele vai investir, né, em um país, qualquer país do mundo? E, enfim, Brasil é um país emergente, então é um país dentro, né, daquele pool, né, de países emergentes. Se o país vai quebrar, esse país se ele vai crescer e se ele vai quebrar. E a dívida do país do Brasil, assim, ela está num nível muito alto. Então, é muito comum a gente ouvir que o Brasil é um país que tem reservas internacionais muito elevadas, é um país que tem um déficit em conta corrente pequeno. Então, assim, a parte externa está bem blindada. Sim, mas isso é só uma perna. A outra perna é o fiscal e, assim, essa perna está completamente quebrada. Então, o outro motivo é que a gente chegou num nível de endividamento público que, assim, não permite mais aumento, né? Então, assim, não só via despesas, né, mas também via crescimento baixo. Então, assim, eu acho que a questão do nível de endividamento que a gente chegou também é um ponto relevante. E aqui a gente vê como que o Brasil está, né, em relação aos seus pares. Esse dado, o dado do FMI, então ele leva em consideração outros fatores também. Então, assim, o Brasil, pelo critério do FMI, tem 88% de dívida PIB. O FMI inclui outras coisas além do que o governo do Brasil inclui. E a gente vê que a média dos emergentes está aqui em 50%. Então, assim, tem países muito piores do que a gente, com dívida muito mais baixa do que a gente. Inclusive, assim, uma coisa que eu sempre menciono, assim, países que têm critério de aposentadoria como o Brasil, assim, são países muito subdesenvolvidos. Então, tem uns 8 países no mundo só com critérios de aposentadoria parecidos com o do Brasil. Então, enfim, aqui a gente vê, por exemplo, o Chile, dívida PIB 25%, Turquia, que é um país emergente considerado frágil, dívida PIB 30%, Equador, 46%. Então, assim, o Brasil está aqui com 88%. Então, assim, aqui a gente vê, né, é bem claro como o Brasil é pior do que os outros por essas métricas. E assim, o governo ele tem feito
assim, principalmente o governo Temer, né? Começou no governo Temer. Ele começou, fez ajustes, etc. Já diminuiu bastante os gastos primários, mas assim, o governo diminuiu os gastos primários cortando toda a parte, né, discricionária, né? Aquela parte não obrigatória. E isso tem um limite, né? A gente chegou já, deixa eu passar esse outro slide. Isso aqui, a linha vermelha, é a despesa discricionária do governo. Ela já está aqui, mais ou menos, ela foi cortada aqui, mais ou menos, de 185 para 125, e o mínimo que o governo precisa para funcionar, né, para ligar a luz e etc., é mais ou menos aqui uns 90. Então, assim, não tem muito mais espaço para cortar despesas discricionárias. Senão, assim, o governo vai ter que parar de emitir passaporte, enfim, coisas básicas, né, do cotidiano. E uma coisa que agrava muito, né, todo esse cenário é o crescimento baixo, né? Então, assim, a gente é um país que ultimamente tem tido crescimento baixo. Já foi a época que o Brasil crescia muito. Isso não é uma coisa, não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno do mundo. O mundo aqui crescia muito mais e a gente crescia muito mais junto com o mundo. O mundo hoje cresce muito pouco. E o Brasil não vai ser assim, né, não vai se descolar completamente disso. Então, assim, a gente tem que administrar tudo isso com um crescimento baixo, né? Então, o que torna, né, todo o trabalho mais difícil ainda. E aí, qual é a proposta que o governo, né, colocou para isso tudo? Tá? Aqui, enfim, eu coloquei isso aqui só para referência. Eu acho que, assim, talvez, se eu tivesse feito essa apresentação há 15 dias atrás, ela seria muito mais pessimista até. Nos últimos 15 dias, eu diria que as notícias têm sido muito melhores, né, nesse fronte da Previdência. Não que o governo esteja ajudando muito, mas, pelo menos, assim, eu acho que os próprios parlamentares, eles veem isso tudo e eles estão vendo que o país vai quebrar e ninguém quer estar num país que vai quebrar. Então, eu diria que todo o apelo, né, para uma reforma está muito mais forte hoje, né, do que, enfim, há umas, sei lá, 3 semanas atrás, eu diria. Então, o governo levou essa proposta de um pouco mais de 1.2 tri. Na semana que vem a gente deve ver, né, a proposta final, né, que, enfim, que o relator vai apresentar. Não vai ser uma proposta de 1.2 tri. Eu acredito que vai ser alguma coisa entre 800 e 900 que ele vai apresentar. O que vai passar no Congresso, eu acho que depende muito do relacionamento, né, do governo, né, com o Congresso nessas próximas semanas, meses. Tem semana que a gente está muito otimista, tem semana que a gente está muito pessimista. Então, mas assim, eu acho que se o governo fizer as coisas direito, ele consegue aprovar, né, uma previdência razoável, que seria, sei lá, uma coisa entre 800 e 900 bi, que geraria uma economia aí mais ou menos em torno de 2% do PIB, né, em termos de melhora de trajetória de primário aí pelos próximos 10 anos. E assim, a alternativa não existe, né? A alternativa à previdência, né? Então, por isso que a gente olha e a gente fala assim, olha, tudo bem, eles estão flertando com um abismo, mas ninguém acredita que eles vão pular. Porque não aprovar, né, é pular. Essas projeções do governo, né, são as projeções sem reforma da Previdência. Né? Isso aqui é trajetória de crescimento. Com reforma da Previdência, essa trajetória de crescimento. Eu não acredito nessa trajetória de crescimento com reforma da Previdência. Eu acho que o Brasil está numa situação muito mais difícil para acreditar que, enfim, com reforma da Previdência a gente vai crescer 3% a partir de amanhã. Certamente a gente não vai crescer 3% a partir da manhã, mas eu tenho certeza que a gente vai ter crescimentos negativos muito grandes se não aprovar. Então, assim, eu acho que isso é uma
uma crença assim, bem difundida entre governo, Congresso, estrangeiros, empresários. Não é à toa que não tem ninguém investindo, né? Não tem ninguém consumindo, e porque realmente assim, a alternativa a não passar essa reforma é um crescimento muito grave. Enfim, passando a reforma também não é o céu de brigadeiro, porque se passar a reforma, a gente estabiliza por um tempo e lá na frente a gente volta a subir de novo. Então, assim, lá na frente vai ter que fazer outra reforma. E isso, assim, mostra como que é importante, né, que não só o governo tenha essa consciência, né, da importância de você reforçar essa sua rede, né, previdenciária, mas também assim das pessoas individualmente reforçarem, né, individualmente a sua poupança previdenciária, né, para o futuro. Porque eu, por exemplo, olho para isso e penso, não importa qual a reforma da Previdência que o governo vai fazer. Em 2060, quando eu tiver idosa, não vai ter dinheiro para mim, não importa qual é a previdência que o governo vai fazer. Então, ou assim, pelo menos assim, pode ter, mas vai ter muito pouco. Vai acontecer o que está acontecendo no Chile, que as pessoas não estão tendo dinheiro, estão tendo dinheiro para comer e olhe lá. Não tem dinheiro para habitação e etc. Então, eu acho assim que a gente está num momento, né, de consciência coletiva, né, de aumento de consciência coletiva e de um choque de realidade com relação a essa necessidade, né, de se preparar, né, para o futuro, porque esse futuro ele está chegando muito rápido, né, e está chegando muito mais rápido para a gente do que chegou para grande parte dos países do mundo. Então, assim, a gente está tendo que se adequar, né, muito rápido a essa nova realidade. Então, por exemplo, o brasileiro, né, tem várias estatísticas de poupança globais, né, e o brasileiro, por exemplo, é um dos povos assim, que menos poupa. Isso é uma característica nossa. Isso é uma característica de populações jovens. Isso vai mudando ao longo do tempo, quando a população vai envelhecendo. Mas como a gente está envelhecendo num ritmo muito rápido, né? Talvez assim, a gente esteja precisando se adequar a essa nova realidade num ritmo diferente, né? de que outras pessoas tiveram para fazer isso. Então, acho que, enfim, acho que a mensagem principal é essa. Não sei se vocês tiverem dúvidas, alguém quiser discutir alguma coisa, enfim, eu estou aqui à disposição. Bom dia, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Obrigada. No finalzinho aí, você mencionou que o Brasil é um país que não tem a cultura de fazer economia, né? De fazer poupança. E de que cada vez mais nós temos que pensar numa poupança. Eu acho isso muito importante. Mas como que a população hoje, vindo dessa crise, desempregado, sem ter dinheiro para o básico, como é que a gente encontra um meio termo entre poupar e ainda viver o presente? Qual que é assim, a sua visão sobre isso? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas aonde é o ponto de equilíbrio? O quanto poupar e em que momento poupar? Bem, assim, é claro que você não pode pedir para uma pessoa que esteja desempregada para ela poupar, né? Realmente, assim, é muito distante, né, da realidade, eu diria, de 1/4 da população do Brasil hoje, porque a nossa taxa de desemprego é 12%, mas a gente tem ali 13% da população que está subocupada, né? Eu até brinquei com a minha mãe outro dia, a minha mãe pegou um Uber e foi conversando com o Uber, ele era um engenheiro do Odebrecht.
Então, assim, no Rio de Janeiro, então, a gente tem muito isso, muitas pessoas que estão subocupadas e tinham um salário e hoje em dia tem um salário 10 vezes menor e, enfim, isso é de fato uma realidade que vai acompanhar a gente ainda por um tempo. Mas eu acho que o mais importante é você incorporar isso no seu planejamento. É claro que hoje a gente, uma pessoa, né, que está desempregada ou que está ganhando menos, né, do que ganharia, não tem condição de fazer uma poupança para o futuro. Mas no momento em que ela está empregada, ela vai ter essa condição. Ela vai conseguir fazer um plano de previdência privado, ela vai fazer enfim, uma poupança de uma outra forma, mas eu acho que assim, é preciso, né, incorporar isso de uma forma ou de outra, né, no melhor momento. E desde que esse momento seja o mais rápido possível. Acho que complementando também essa pergunta, algo que a gente vê muito, por acaso até o que a gente está fazendo aqui hoje, um pouco de educação financeira, não nesse âmbito aqui, porque eu acho que nesse âmbito é mais urgente ainda, mas no âmbito de você começar mais jovem. Então, se fala muito, esse próprio governo atualmente se fala muito em educação financeira em escolas e universidades, onde as pessoas acho que literalmente tem que cair a ficha, e eu acho que às vezes até para a gente aqui que tem instrução fica difícil, que hoje em dia provavelmente você vai ter que trabalhar por 70 anos, porque depois que você se aposentar, você vai viver mais uns 30, né? Daqui a 30 anos, quando todo mundo tiver 60, você vai viver provavelmente por mais 30, porque hoje a sobrevida era 20 na média. Só que esse negócio está crescendo exponencialmente por tecnologia, por remédios, por prevenção, né, por medicina preventiva. Então, acho que tem que dar um choque meio que de realidade nas pessoas para entender que, olha só, o tema longevidade, né, se fala muito, chegou. Você vai trabalhar por 70, 80 anos e depois você vai viver por mais 40 anos. Então, tem que começar a poupar desde cedo, tem que explicar o que é educação financeira. Eu sei que é muito complexo, mas isso que a Ana falou é algo que tem gerado muitos estudos, muitas avaliações, que é a questão da taxa de juros muito menor. Hoje o mundo, aí por questões demográficas ou por tecnologia, aí existem inúmeros estudos que tentam dizer por que hoje o mundo vive num ambiente de juros menor, mas isso tem impactos muito grandes. Você não consegue mais rentabilizar a sua poupança na mesma taxa ou na mesma velocidade, taxa, que é a mesma coisa, que você conseguia anteriormente. Então, mais uma sinalização que a poupança tem que começar mais cedo e talvez um percentual maior. Mas, assim, é muito difícil, né? Você ensinar para um jovem, principalmente essa geração anterior à nossa, que são os millennials, né? Que eles não pensam no amanhã, quanto mais daqui a 50 anos, né? Ou 60, sei lá quanto tempo. Você ensinar que tem que começar a poupar agora é um tema bem difícil, mas está vendo aí onde que a gente vai chegar se não fizer. Então, acho que, complementando o que a Ana falou, o tema de educação financeira e muito jovem. Estou falando na escola 15 anos, 16 anos, você começar a ter alguma introdução. Eu mesmo, outro dia, coincidentemente, na escola da minha filha, eles chamam os pais para falar de profissões. E aí eu fui tentar imaginar, minha filha tem 7 anos, eu fui tentar falar um pouco de mercado financeiro para minha filha. Só que ao invés de eu falar de mercado financeiro, eu falei do tema poupança. Aí comecei a ensinar para eles quais eram os benefícios de você poupar, que ao longo do tempo isso virava mais dinheiro. Fiz algumas brincadeiras, mas inclusive quando eu fui fazer a minha apresentação, eu digitei, como todo mundo hoje em dia faz, né, a melhor ferramenta em Google, né? Como ensinar finanças para crianças, como ensinar... Cara, o que já tem hoje de sites e de academia, né, focada nisso é enorme, é enorme. Então, a educação financeira talvez seja tão importante quanto outros temas. Acho que tem mais uma... Obrigado, o Bruno contribuiu agora e tem mais uma pergunta aqui do broadcast. A pergunta do broadcast é sobre uma matéria da Exame, onde o autor faz um relato sobre o porquê um funcionário não deve contribuir para o fundo de pensão da minha empresa. Gostaria de perguntar se isso tem algum fundamento e qual a opinião dos especialistas sobre essa matéria. Bom, eu posso contribuir aqui e depois acho que eu passo para vocês, que vai ser ótimo. Não, sim, eu vou vir aqui para aparecer, que o Bruno, acho que ele teve restrições ainda, mas eu divido contigo, Ana. A gente sabe, o sistema inteiro de previdência sabe dessa matéria, a própria Abrap já se manifestou respondendo no mesmo blog, mas essa matéria de fato falava que
não valia a pena contribuir para o plano de previdência, porque, muito provavelmente, pela liquidez. Acho que ele focava basicamente nisso. Mas, de fato, com tudo que a Ana falou e com o que o Bruno comentou aqui sobre educação, acho que a informação é que você precisa poupar mesmo, e poupar por muito tempo, para aproveitar os juros compostos, e isso não se faz dando liquidez. Se faz você protegendo a poupança das pessoas. E num plano de previdência fechado, no modelo especialmente que nós temos, com matching que é interessante, de 100%, 150%, dependendo dos planos, isso é extremamente importante. Meus pais nunca fizeram isso, cada R$10 que eu poupava, colocavam mais R$10. Então, acho que isso, de fato, essa matéria foi um desserviço, isso foi muito comentado, mas, e eu discordo completamente, acho que você precisa poupar e utilizar dos melhores veículos que podem capturar performance com baixo custo. Os fundos de pensão hoje são um dos melhores veículos para isso, e contar com a contrapartida da empresa. Não há coisa melhor. Não sei se vocês têm alguma coisa a contribuir, Bruno. Eu vou só falar um pouco sobre essa questão da liquidez, que eu acho ela é interessante. Não, assim, assino embaixo. E adiciono ainda uma outra questão. A gente, nos últimos 30 anos, assim, eu poderia ter trazido um gráfico sobre isso, mas, enfim, se qualquer um procura no Google, né, taxa de juros países desenvolvidos, e se a gente olhar um gráfico que vem desde, sei lá, 1950, é uma tendência de redução de juros reais cavalar, absurda. Então, assim, hoje, quando a gente investe num título que paga a taxa de juros reais, um título longo que paga a taxa de juros reais, sei lá, de 5%, 4%, daqui a 20 anos, quando esse título vencer, você não vai ter outro título rendendo isso. Então, para quem está poupando para aposentadoria, assim, liquidez, de fato, não pode ser um fator limitante, porque exatamente, né, isso que faz com que você consiga rentabilizar mais para ter mais na sua aposentadoria. Né? Então, isso, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que esses juros reais que a gente tem hoje, a gente não vai ter no futuro. A gente vai ter juros reais cada vez menores. Então, assim, é um mega benefício poder investir em títulos que pagam juros reais positivos hoje. Né? Pode ser que a gente não tenha juro real positivo daqui a, sei lá, 40 anos. Então, imagina, né? Aí a gente vai precisar tomar muito mais risco, né, para conseguir a mesma rentabilidade. Então, acho que essa questão da liquidez, para quem está querendo poupar para aposentadoria, de fato não pode ser um fator limitante. Você pode ter outras fontes de poupança, né? Então, se você tem a poupança da sua aposentadoria, você pode ter uma poupança, né, para gastos extras. E aí, essa poupança para gastos extras, você vai alocar em algum veículo que tenha mais liquidez, porque você pode precisar dela, né, mês que vem, ano que vem. Mas o dinheiro da sua aposentadoria, que você está vendo que o governo não vai conseguir, né, contribuir para você, né, ter um mínimo de qualidade de vida daqui a 30 anos, de fato, esse eu acho que faz bem não prezar pela liquidez e prezar um pouco mais pelo retorno. E só complementando a resposta do Acácio, especificamente nessa pergunta que foi feita no broadcast, essa matéria, primeiro, eu concordo em grau e gênero com a Acácio, eu faço parte já vamos dizer, desse mundo de previdência há mais ou menos 14, 15 anos. São raríssimos os casos que você vê um insucesso, vamos dizer assim, na gestão de fundos de pensão, e onde aconteceram mais esses sucessos, que foram recentemente, né, vou botar de 5 anos para cá, foram nos fundos de pensão que foram usados quase como braços, como instrumentos públicos de concessão de dinheiro barato ou de meu Deus, o que a Lava Jato faz, corrupção, como agente de corrupção. Se você pega os fundos de pensão privados, como é o caso aqui e inúmeros outros, eu pelo menos que estou há 15 anos, eu nunca vi um desserviço, eu nunca vi uma
má conduta. E aí as justificativas são inúmeras, né? Primeiro que vocês aqui, ou outros fundos de pensão privados, têm um sistema de compliance, de diligência muito grande, principalmente os multinacionais, com análise de processos, com atas, enfim. Eu conheço o Acácio, até em termos de custo, especificamente, o Acácio é bem chato, pressiona bastante na gente na parte de custo. Então, se você pega hoje, vocês devem já ter ouvido falar na XP Investimentos, provavelmente todo mundo aqui, o Ben Chimol, que é o presidente, e ele realmente toca muito nesse fundo, nesse ponto. Se você pega hoje a maior concentração da Previdência Aberta, estão em fundos cuja taxa de administração é 2%, 3%, e ainda tem aqueles fatores de taxa de carregamento, que eu não sei nem se vocês... Taxa de entrada e taxa de saída, né? Para cada R$100 que você põe, na verdade, você está investindo só R$97, porque os traders estão tirando como taxa de entrada. E depois, quando você resgata, você não resgata tudo, você também deixa uma taxa. Então, ele fala muito a respeito dessa cobrança excessiva na Previdência Aberta, o que não tem na Previdência Fechada, e a Previdência Fechada ela se desenvolveu em termos de instrumentos financeiros muito antes da Previdência Aberta. A Previdência Aberta, você pega hoje o estoque da Previdência Aberta, ela é praticamente CDI, que é o que a Ana estava falando aqui, que para mim, como o Acácio, eu adoro essa introdução, o Acácio é uma introdução muito boa, para mim o CDI é o ativo mais arriscado que hoje você pode ter, porque você está sendo corroído pela inflação. Antigamente, né, muita gente fica triste que os juros saíram de 14%, vieram para 7%. Pô, como era bom os juros a 14%, mas os juros era 14%, a tua inflação no IPCA era 10%. Só que a nossa inflação aqui era 15%, 20%. Então você tinha um juro real menor naquela época do que você tem hoje. Apesar de hoje, estou tentando forçar aqui a barra, mas hoje está caindo drasticamente. Mas é um ledo engano achar que naquele juro de 14 o mundo era maravilhoso, porque você tinha uma inflação correndo boa parte. Então, assim, essa matéria ela foi muito infeliz. Talvez se ele quisesse fazer um ponto, ele poderia, que eu acho que não tem problema, dar nome aos bois, né? Se tiveram fundos públicos, acho que não é segredo aqui de ninguém, né? Mas Funcefs, Petros, Postales, tem inúmeros exemplos aí, Infraprev, tem inúmeros exemplos de fundos de pensão que ao longo dos últimos 5, 10 anos, e todos esses que eu falei por cá são públicos, tiveram problemas de corrupção muito grande, de desvio de dinheiro muito grande. Mas falar isso do sistema previdenciário como um todo, eu faço parte desse sistema, eu vejo que não estou puxando sardinha para nenhum lado, mas foi completamente mal colocado pela matéria, tá? Bruno, pode ficar aí. Não sei se a gente tem mais uma pergunta, a gente está já no horário. Aqui, eu vou pegar a pergunta aqui da plateia. Então, na verdade, fugindo um pouco da só o Brasil, né, no setor, na parte internacional, referente a Estados Unidos e China, essa crise que está tendo agora, tanto política quanto econômica, qual que é o impacto para o Brasil, falando de previdência e também de dólar? Para o Brasil, o impacto é um dólar mais valorizado, né, e um real mais desvalorizado, como a gente viu até uma semana atrás, né? Eu acho que de uns 10 dias para cá, uma semana, na verdade, para cá, a gente teve até uma boa acalmada. Mas eu acho que, né, pensando assim num plano mais longo, enquanto o Trump for presidente dos Estados Unidos, dificilmente a gente vai ter um arrefecimento dessa agenda de guerra comercial. Isso é verdade. No ano que vem, a gente já tem eleição. Essa foi a bandeira dele na eleição passada. E certamente é uma bandeira que ele vai continuar firme e forte. É impressionante, assim, porque até umas 3 semanas atrás, né, estava tudo muito tranquilo, parecia que eles iam chegar a um acordo, e de repente, num domingo, vem um tweet, assim, completamente, né, do nada, e muda tudo, e assim, aí você vê que realmente aí as coisas vão saindo, não, olha só, os Estados Unidos deu para trás e mudou, e está querendo que a China... Assim, eu acho, sabe aquilo quando você faz uma demanda, que é uma demanda tão louca, que você já está fazendo, sabendo que o cara vai rejeitar? Para mim, essa está sendo a negociação. Os Estados Unidos não quer um acordo. Ele está fingindo que está na mesa e, na verdade, ele só vai conseguir, enfim, né, piorar essa situação. Mas, assim, o impacto para o dólar, a gente está vendo, né, o impacto para o mundo é um crescimento global menor, né, cada vez menor. E aí isso tem, né, o impacto via dólar,
por enquanto, o impacto via juros tem sido de deprimir também as taxas de juros. Né? Então, assim, a gente tem visto um movimento até assim, bem acentuado, né, nas economias desenvolvidas de queda de taxas de juros longas, até queda de taxas de juros mais curtas, né, uma compressão assim, completa mesmo assim, de toda a estrutura a termo das taxas de juros. E isso assim, só poderia mudar, né, se os Estados Unidos, né, assumir uma postura um pouco mais conciliadora, o que assim, eu particularmente estou muito cética depois dessa última rodada. Pode ser que daqui a 2 semanas a gente veja uma notícia lá, não, os Estados Unidos voltou a negociar, etc. Não, acho que eu não vou acreditar. Porque, assim, agora, ele resolveu atirar agora para o México, então, né, também afetando mais atividade. Então, assim, acho que é atividade para baixo, dólar para cima, assim, isso tem sido meio que a consequência geral, né? Só para deixar mais claro ainda, porque, o que o mercado, os agentes financeiros menos gostam é de incerteza. Quando você tem incerteza, geralmente o dinheiro, o fluxo de dinheiro, ele vai para o que a gente chama dos ativos mais fortes. Então, isso que a Ana falou, o que é um ativo forte? É dólar, euro já foi, né? Mas enfim, euro, ouro, são considerados ativos de segurança, né? Então, por isso que em momentos de aversão a risco, quando você tem incerteza, qual incerteza você tem no mundo? Em que estágio vai chegar essa guerra comercial e quais são os impactos que isso tem em atividade global? Ou seja, é incerteza. Incerteza, você tem aversão a risco você tem valorização de dólar, valorização de ouro, né? Tá tendo um movimento de fortalecimento do ouro nas últimas semanas também. Agora, especificamente, o Brasil não é uma ilha, então ele está suscetível a isso tudo que acontece, às dinâmicas globais. Agora, o Brasil, atualmente, ele está numa situação um pouquinho diferente. A gente vem de uma recessão muito forte, de uma depressão econômica muito forte, e a gente está passando por um período, se Deus quiser, vamos começar a passar por um período de reformas que podem ser bastante impactantes, transformacionais para o país. Então, você tem que, é um pêndulo aqui para os dois lados, né? Você tem uma economia mundial de incertezas, de guerra comercial, mas você tem um movimento local que pode ser de reversão de tendência. Então, é difícil você tentar, o ativo câmbio, talvez seja um dos ativos mais difíceis de você precificar. Tanto é que tem todo ano os agentes econômicos falam, o câmbio vai ser 4, aí depois, um mês depois, vai ser 4,5, não, agora vai ser 3. É muito difícil porque tem muitas variáveis que impactam, variáveis locais, fluxos internacionais, aversão a risco. Mas, de forma geral, se esse movimento global continuar com esses embates de guerra comercial, e a gente acabou nem falando de cenário econômico, mas a Europa também tem questões políticas, idiosincráticas ali, que também traz incerteza para o mundo. Então, aí o impacto é de valorização de dólar, que é visto como um ativo forte, né? Ficou claro? A gente já passou do horário, a gente tem algumas pessoas ali. A última pergunta aqui, de maneira rápida, porque a pergunta do dólar é ótima para economista, que bom que o Bruno já até assumiu ali uma parte, falando de 4. A pergunta, Ana Flávia, é o seguinte: você, aqui do broadcast, com 800, 900 bi de economia que pode trazer essa reforma, você acha que transiciona o modelo de repartição para o modelo de capitalização? Essa discussão do sistema de capitalização, eu acho que... Eu não sei se o país hoje ele está preparado para essa transição oficial sustentada pelo governo. Né? Então, eu acho assim, eu vejo muita resistência no Congresso ao conceito de capitalização. Né? Então, em termos assim, financeiros, poderia sim haver uma transição. Né? Então, em termos puramente financeiros, mas assim, uma transição que começasse lá de baixo, né? Com a pessoa que está no seu primeiro emprego e que tivesse algum tipo de contrapartida da empresa também. Então, assim, no final, essa resposta é uma essa pergunta não tem uma resposta, porque ela depende, de como esse sistema vai ser desenhado, né? Porque se a pessoa contribuir sozinha,
se você empresa vai contribuir junto. Então, assim, eu acho que depende, né, da forma como o sistema é desenhado. Mas eu ainda sou um pouco cética com relação a essa ideia, porque eu acho que ainda tem muita resistência dentro, né, do Congresso a esse sistema, né, não solidário, apesar de ser, eu acho que para onde, né, todos nós devemos caminhar individualmente, né, sem precisar que o governo patrocine isso. Tá ok, então. Ana, Flávia, Bruno, Horowitz, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Obrigado. A gente teve 316 pessoas conectadas, a gente tem algumas perguntas que não poderão ser respondidas, dado o horário, mas se você me permitir, a gente encaminha para vocês fazerem alguma resposta e a gente dividir com o nosso público. Ok? Obrigado pela presença de vocês também. Obrigado. Um abraço a todos, o pessoal online.